E então vamos para o turno 7. No turno 7, para dar uma acelerada, eu já coloquei da seguinte forma. Já fiz as fases 1, 2, 3, 4, 5 e a 6 para poder adiantar, porque senão vai ser um vídeo mais comprido ainda. Então, dessa forma, a primeira coisa que a gente fez foi o Tax Collection. Já coletei, então, Minoa ganhou mais 6, porque tinha 3 cidades. O Assírio mais 8, porque tinha 4. Da mesma forma, o Hat tem mais 8. Foi, então, para 12. O Hellas também foi para 12. E o egípcio coletou 6, porque tinha 3 cidades. 6 e 4 foi para 10 no tesouro. Então fizemos, não houve revolta, todos puderam pagar. Fiz a expansão, fiz os censos, o novo census está aqui, cada um já com as suas devidas contagens, praticamente. Já fiz os movimentos de todos eles, já coloquei as cidades, já fiz a manutenção, já fiz o ship construction, praticamente todos precisaram construir algum navio para não perder tokens no surplus. Então o Hellas fez um, o Hat fez um aqui também, o Assírio fez um e o egípcio também fez. Mas alguns ainda perderam algumas peças no surplus porque não estou querendo ainda entrar em conflito para evitar ficar mais comprido ainda o vídeo. Foi feito, né, então pulamos o conflito, fiz as construções das cidades, então aqui eu estou temporariamente usando esses tokens para controlar as cidades, então o Hat está com 7, o Hellas está com 6 cidades, não tem ninguém com 5, e empatados com 4 cidades, o Minoa, o Assírio e o Egípcio, e aí coloquei na ordem do AST. Com isso, então, fiz o cheque de surplus e o seat support. Todos eles estão ok, todo mundo suportando, todo mundo fazendo as suas suportes ok, e fui para o Trade Cards Acquisition. Fiz as compras, então seguindo, né, quem tem menos cidade para quem tem mais. O Minoa comprou mais 4 cartas, porque ele tem 4 cidades, e fez esse 7 aqui. O seguinte é o Assírio, e o Assírio já foi agraciado, foi a primeira calamidade, mas ninguém pode saber. Então é uma calamidade que pode ser trocada, e ele está com este 7 aqui neste momento. Na sequência, o egípcio comprou 4 cartas e montou um set até razoável para a quantidade de cartas. Por quê? Ele fez um set de 3 com flax e 2 furs. Tá bem, não tá mal não. Na sequência, o Hellas, que comprou até 6 cartas, então ele fez um bom set aqui, ó, flax e sal, tá bem? E quem saiu melhor aqui foi o Hat, porque ele fez 7 cidades, então ele foi o último a comprar e praticamente só o Assírio pegou uma calamidade. Dentro disso agora, gente, a gente começa a fazer o trade. O trade é uma fase muito especial e tem que ser bem criteriosa. Nós temos que determinar um tempo limite para que seja feito o trade. O que vai acontecer? O trade ele vai ter, então nós vamos definir até 10 minutos, e dependendo, né, eu nunca joguei com mais de 12, então o limite de 10 minutos para 12 pessoas estava tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui eu vou dar 10 minutos de trade. Logicamente, quando todo mundo terminar, como tem bastante carta para se trocar, a gente vai estabelecer também um fim quando todos acabarem ou quando der o tempo. O importante é essa parte do valor das cartas. Então aqui, por exemplo, cada carta valeria 1, mas nesse set com 3 cartas, a raid está valendo 9.
Esse 9 é um somatório que eu vou fazer para a compra das techs para as Civilization Advanced. Então a minha tentativa é montar o maior set collection de cada um dos níveis de recursos para poder fazer a maior pontuação. Ou seja, raids eu já sei que temos 9 cartas de raids nesse jogo. E eu tentar colecionar 9, eu vou ter 81 de, vamos dizer assim, commodities para pagar uma tech, um advanced. E aí, sucessivamente. Se eu conseguir fazer um set collection completo de nível 2, 128. São só 8 cartas no Force. Por exemplo, o Sugar. Já tenho 2 aqui. 2 para esse nível aqui, ó, tá dando 16. Se eu conseguir achar as 8, eu vou ter 256. Só para exemplo, olha a carta 7. Um Spice. Um Spice tem 6 cartas de Spice no jogo e o 7 chega a 252. Isso dá para comprar muita Advanced, que a gente vai ver no momento oportuno. Mas a ideia é isso, é ver o valor do 7. Mas eu poderia juntar aqui o 9 do Raids, mais o 4, o 12 aqui, o 16 do Sugar e mais um do Flex e ir montando. Posso até usar. Porque no final dessa rodada, é que até agora não tivemos limite de mão. Mas se eu ficar com todas essas cartas na mão, eu vou ter que descartar e ficar só com 8. Como nós vamos jogar em mais de 9, o limite, se eu não me engano, aumenta para 9. Eu vou confirmar, mas é 9 acima de 9 jogadores. Então você pode ficar com até 9 cartas na mão. Confirmarei isso já já. Bom, com isso, a gente tem que se cuidar. Quando eu vou fazer uma troca, essa troca só pode ser feita entre 2 jogadores, ida e vinda. E esses 2 jogadores vão pegar o set de cartas da mão e vão propor as suas trocas. Por exemplo, um que tem há pouco aqui, o egípcio, né? O egípcio ele está querendo flex ou force. Então ele vai propor, eu troco um timber, um cotton e mais alguma coisa, então ele pode propor. As 2 primeiras ele tem que falar a verdade. E quantas cartas ele vai entrar na negociação, e aí a partir dessas ele pode omitir ou mentir. Então eu vou falar, ó, na real eu estou trocando um algodão e uma madeira por o que você puder trocar de flex comigo. Então eu coloco 2 cartas, aí vai mais uma, que são no mínimo tem que ser 3 ou mais. E as 2 primeiras que eu nomear, elas são verdadeiras. Então, algodão e madeira, eu vou passar realmente. Por exemplo, o nosso amigo assírio, que tem um treachery, uma calamidade, ele pode falar assim, eu vou trocar um timber e um stone e mais uma, mas eu quero raids para completar o meu set. Então ele fala, ó, estou, né, isso é assírio, eu estou com timber, madeira, stone, pedra e mais uma por raids que vocês possam trocar comigo, para tentar aumentar o set dele. É uma forma dele passar. Ele pode passar treachery porque ela é trocável. Se tivesse aqui no tradable, ele não poderia trocar, essa carta teria que ficar na mão dele. E essa carta vai começar a rodar, com certeza, nessas trocas, nessas barganhas que serão feitas entre os jogadores. E aí é o mercadão, 10 minutos para fazer isso aí entre os amiguinhos. E aí depois no próximo turno, eu vou montar aqui, no próximo turno não, eu vou montar aqui algumas trocas, por exemplo, para aumentar a aquisição. E a gente tem, então, a forma de poder comprar as tecnologias. Não pode comentar sobre calamidades, gente. Então, você não pode falar que tem calamidade de jeito algum. E nem ficar pedindo calamidade. Vocês têm que fazer uma troca justa, tá?
o Tesouro e Civ Advanced não entram em trocas, tá bom? E muito cuidado com as cartas no tradable, elas não podem sair da sua mão. Bom, fechou, né? Fechou? Vamos fazer um trade. Então vamos lá, vamos supor que o amigo, ele pediu açúcar e está fazendo uma troca aí de sal e timber. Ele está fazendo aqui um sal, vamos ver, sal, furs e uma qualquer. Ele quer hides, ele quer o açúcar e ele quer pedra. Então vamos supor, ele fala, ó, eu estou passando um sal e um furs, isso aqui o hat, e aí o egípcio topa. Por quê? Para o egípcio, ele completa sal, ele completa furs e fica com mais uma. E aí ele vai passar pro hat, o Hellas pro hat, então ele vai passar o que ele falou que trocaria. Um açúcar, uma pedra e mais uma qualquer, que ele pegou a primeira e a mais baixa, pegou uma raiz. Só que ele ajudou de uma certa forma o nosso amigo aqui, ó, porque ele montou mais um aqui e mais um aqui, aumentou bem, né? Aí vamos fazendo algumas trocas aqui aleatoriamente, só para não ficar muito demorado. Então o Minoa vai entregar um Hides, um Timber e... não, um Hides, um Sal, um Hides aqui, pronto. E o coisa vai passar para ele um Sugar, um Stone e passou a Treachery para o Minoa. Toma que o filho é teu. Tá? Ele fez isso. Vamos agora tentar ver mais alguma. Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir. Pronto, vamos fazendo aqui só para vocês visualizarem, né? Só não estou falando, então só não ver, se ficar sem ver, né? O que está acontecendo. É meio estranho, né? Então, 2 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 4 aqui. Vamos supor então que o egípcio propõe um Stone e 2 Furs. Aí ele fala, eu vou passar um Furs e um Stone e mais uma qualquer. Eu tô querendo o Flex, né? Aí, e eu quero também vamos supor que ele passe... vamos só brincar aqui, né? Então ele vai passar aqui, vamos fazer de conta que eles fizeram essa troca, para não demorar muito. Ele passou 2 aqui, ainda veio o Stone, aí fez aqui, ó, Flex e mandou o Treachery para lá. Já tá rodando a coisa aqui, rodou para cá, ó. E aí vai diminuindo, né, as formas de eu poder fazer as trocas. Vamos supor aqui que aí tá ajudando todo mundo, né? Aí o egípcio pede aqui, o Hellas pede, eu queria um sal e eu queria um algodão, eu passo flex, 2 flex. O egípcio falou, legal, então eu vou te passar um algodão, um sal, um treachery, que ele não falou, e 3 flex. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele chegou a 64. Mas esse cara aqui com 4 já chegou a 48, com mais 3, 18, com mais 2, 16. Também não tá ruim. Vamos ver o que dá mais para fazer aqui. O que dá jogo aqui, ó. Pro Minoa já não vale tanto trocar muita coisa, a não ser que ele faça um negócio muito bom com com Hat, com açúcar e Stone. Se ele der esses 3 Stone para cá e ganhar os 2 açúcar, talvez dê um bom jogo para ele. Aí ele faz então, ele passa 2, só que aí ele teria que quebrar algum 7. Então ele vai passar um Furs para fazer um Stone melhorar. Então ele passou 2 açúcar, um Furs e vai receber 3 Stone. Ele fala, ó, tenho 2 Stone para te passar mais uma. Ele passou.
Então ele fez aqui, ó, um set de 6 stone. Beleza? Praticamente, acho que para ele fechou. Quem mais aqui? Raids. Vamos trocar aqui o algodão que alguém tem lá. E o algodão para melhorar. E vamos fazer assim, ó. Eu te dou um algodão e um furs. Não, vamos fazer melhor, porque eu dou 2 madeiras, 2 algodão aqui, tá meio esquisito, não dá para fazer muita coisa. Vamos tentar mais uma só, mais 2 aqui para fechar. Algodão para ele não é legal, timber é uma boa para ele. Então ele fala, ó, eu quero um timber e quero hides. Eu dou um algodão, também não fecha legal. Então tem que ver essa coisa, como é que vai funcionar. Então vamos supor, esse cara aqui vai passar um timber, praticamente ficou meio difícil de ter negócio. Dava para ter, mas vamos parar aqui, para não ficar muito comprido. Beleza, agora cada um vai pegar os seus, contabilizar e fazer as trocas. Por exemplo, esse cara aqui pode trocar Hyades em 4, 9, 16, mais o Sugar, que vai dar 4, 5, tá dando 100, 116. Então aqui ele tem 116. Ele pode chegar aqui, vamos comprar algumas aqui só para... E ele tem os descontos ali também. Então, ó, por exemplo, 116. Ele tem o misticismo, que custa 50. Ele ainda tem, ó, mais 10 do azul e 10 do amarelo. Só que ele não pode usar esses tokens aqui, quando são cartas duplas assim, ó, 2, ele só pode usar 1. Então ele tem um desconto de 1, tá? Ele não pode usar o azul e o amarelo. Ou ele escolhe o azul ou o amarelo, geralmente o que é maior, né? Então ele tá igual aqui, ele vai pegar então e vai usar, ó, 10, então tem um desconto de 10, ela custa 40. Desses 40, eu vou pagar daqui 64, 100, eu tenho 40, ainda tenho 60. Então eu pego essa carta, eu já pego o chipzinho aqui, ó, do 5 e o 10, só que eu não, o 5 e 5. Só que eu não posso usar esses caras que eu peguei agora, eu só vou colecionar. Então eu peguei esse Advanced, vou lá e pego o chip azul e o chip amarelo. Uma ficha azul de 5 e uma ficha amarela de 5. E coleciono também. Então eu peguei aqui, ele passou a colecionar. Só que ele não pode usar isso ainda. E aí pegou um amarelo também. Então os dois foram para 15. Ah, mas por que tá? Porque o setup para 5 jogadores prevê um adianto de 10 de coisas para ele. Dessa forma também, ele ainda tem 60 na conta. 60, ele vai pegar a música. A música é azul. Música azul. Ele ainda tem um azul. Então ele tem desconto de 10. Ele sempre pode usar esse desconto, tá? Então ele paga 70. Ele tem 60 aqui e 16 aqui. Ele ainda fica com 6 de crédito, mas não tem troco. Então ele pode fazer o seguinte, ó, 60 aqui, né? Meio esquisito, 60 aqui, né? 9. Falta 1. Aí ele vem aqui e pega do tesouro e paga 1. Completou o que ele precisava, 70. Entenderam? E aí o que vai acontecer? Essas cartas que foram usadas, isso aqui volta para o estoque, aí eu começo a preparar o descarte. Eu faço as pilhas de descarte conforme depois que todo mundo fez as suas compras, para poder ter o material corretamente nas suas, né, as cartas de trade de novo. E aí eu adquiri a música. A música me dá mais
um token de azul 10 e um token de amarelo 5. Aí eu já vou lá e coleciono um amarelo 5. Posso até trocar, né? Um 10 e um 5, tem até de 20 aqui. Então eu já posso pôr um 20. Vou achar um 20 aqui, pronto. O amarelo é 20. Não, o amarelo é 15. O amarelo é 15, 10 e 5. O azul que vai para 20. Então eu já retorno aqui e o azul vai para 20. 20 do azul, 15 do amarelo, né? Mentira. É 20 do amarelo e 25 do azul. Mentiroso. Então é 20 do amarelo e 25 do azul. Então tá aqui, 20 do amarelo e 25 para o azul, porque a gente tinha 10 inicial, ganhei 5 mais 10, 15, 15 com 10, 25, 5 e 5 com mais 10, 20, tá? Fechou. Então eu tenho esses descontos para a próxima. Atento aqui, ó, depois a gente vai ver. O música me dá 10 de desconto para Enlightenment. E misticismo me dá 10 de desconto para monumento. Tá? Isso aqui vai estar em cada carta. E aí eu procedo, cada um faz as suas trocas. Essa é uma parte que pode demorar um pouco também. Então eu pediria aos amigos que fossem rápidos. Eu vou tentar agilizar e ajudar, né, distribuindo o manual com as cartas e tal. E vejam quais são as melhores tecnologias. Você pode comprar uma, pode comprar várias, mas você gastando o quanto você quiser. E aí o Hat ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está dentro daquele limite de cartas, tá? Quanto às calamidades, com quem ficou? Ficou aqui com o nosso amigo egípcio, né? Não, foi com o Hellas. Aí eu vou ver numa tabela, e aí no próximo turno a gente trabalha um pouco mais, porque provavelmente vai sair mais calamidades, e aí a gente fala mais sobre elas. Então a gente não fala qual, mas a gente fala que tem uma certa quantidade de calamidades. E tem um limite de calamidades para cada um. Num jogo acima de 15 que entram as minors, né? Ou quando entram as minors, você só pode segurar até 3 calamidades, sendo que em outras situações 2. Ou você fica com 2 majors, né, e uma minor, ou até 3 minors. Não pode ser nenhuma duplicada. Quando tem jogos com 2, né, tipo 2 treachery, se você sair com as 2 na mão, você aleatoriamente descarta uma, tá? Revela, descarta o caso de duplicadas e faz a resolução conforme a tabela que eu vou mostrar também no próximo turno. Também eu separo as cartas pelos stacks e depois, no final dessa fase, a gente embaralha isso aqui, coloca no tradable embaixo e coloca isso por baixo disso aqui. Então, a gente sabe que ainda todas as no tradables ainda estão lá. Eu não posso ficar contando cartas reminiscentes dos baralhos, não posso contar cartas. Se por um acaso acabar alguma delas na entrega, na aquisição, o amigo recebe uma carta de água, né? Não tem valor nenhum, mas vai estar contabilizando ali na sua mão. E se houver 2 decks, como pode acontecer com muita gente, leste e oeste, eu tenho que separar os conjuntos para cada um deles, tá bom? Bom, seguimos adiante, fizemos aí a calamidade, vamos resolver a calamidade. Se você disparou alguma tech, né, com Special Abilities, ela acontece. Fazemos um novo Surple e um novo City Support, porque o Treachery pode ter mudado alguma coisa. Não vou entrar nesse detalhe agora. E vamos fazer fizemos a compra, né, da Civilization e o AST. Como ainda esse AST é só ter 3 cidades, a não ser que o Egito
tenha perdido mais de uma, o Treacher ele não perde mais do que uma, é uma só. Ele troca, né? Ele dá uma cidade para o beneficiário, que a gente já falou. Então, o Minoa tem as 3 cidades, o Assírio tem, o Hatti tem, o Hellas tem e o egípcio continua tendo. Atento para, eu tenho que ter 3 cidades e no mínimo 5 pontos em Civilization Advanced. Ou seja, cada Civilization Advanced, ela me traz pontos aqui em cima. Cartas de nível 1 me dá 1 ponto, né? E cartas de nível 2 vão me dar 3 pontos. E cartas de nível 3 vão me dar 6 pontos. Logicamente que fazer, né, é 6 ou mais, né? Então, se preparem, porque passar para o próximo nível já vai ficar mais complicado. E o turno continua rodando. E aí a gente ajeita novamente o AST, turno 8. Até o próximo vídeo.